Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita, o que é o Espiritismo. Já elevando o pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade ímpar de estudarmos a obra espírita. Te rogamos, Senhor, que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar para a melhor compreensão da obra espírita, intuindo a nossa irmã Mita e Carla, para que possamos, Senhor, tirar lições grandiosas dessa obra. Graça te damos e te pedimos a permissão, Senhor. Então, vamos iniciar agora, já finalizamos a biografia de Allan Kardec, das edições mais antigas, e agora vamos entrar propriamente no que é o Espiritismo. Introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos. Eu estou bem no comecinho porque é bem a explicação, primeira capa do livro de rosto, que fala aqui, contém resumo dos princípios da doutrina espírita e resposta às principais objeções que podem ser apresentadas, escrito por Allan Kardec. Na edição da Mita, depois de o que é o Espiritismo, vem dizendo noções elementares do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos. Então, uma dica do que já vai ser o livro, né? Resumo dos princípios da doutrina espírita e resposta às principais objeções que podem ser apresentadas. As mais antigas não tem isso, a Conceição está acompanhando pela mais antiga e não tem isso. Então, essa aqui já é a edição do Noleto. Só falando porque achei interessante que dá o resumão do livro, né? Então, vamos ao preâmbulo, que é o prefácio, a introdução. As pessoas que não conhecem o Espiritismo, senão de modo superficial, são naturalmente inclinadas a formular certas questões cuja solução, por certo, encontrariam se o estudassem com mais profundidade. Faltando-lhes, porém, o tempo e muitas vezes a vontade para se entregarem a observações contínuas. Antes de empreender essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena se ocuparem com ela. Pareceu-nos, pois, de real utilidade apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isto será, para o leitor, uma espécie de iniciação e, para nós, ganho de tempo por nos dispensar de repetir constantemente a mesma coisa. Então, Allan Kardec está falando aqui que as perguntas corriqueiras que todo mundo quer saber, se aí se dedicasse um pouquinho ao estudo, saberia. Mas, como algumas pessoas não gostam de se dedicar sem saber do que se trata, ele resolveu fazer esse pequeno resumo, que é um superficial daquelas primeiras perguntas iniciais sobre o que é o Espiritismo. Isso economiza para ele e abre um horizonte para quem deseja se aprofundar. Aí ele vai explicar agora como a obra se divide. O primeiro capítulo encerra sob a forma de diálogos respostas às objeções mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina, bem como a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Esta modalidade nos pareceu a mais conveniente por não ter a aridez da forma dogmática. Então, vai fazer as perguntas e ele vai dar respostas para ficar bem leve. Gente, só uma observação aqui, eu estou com uma tradução mais antiga, que foi do Guilherme Ribeiro, mas olha só que interessante aqui. Ele diz assim, no primeiro parágrafo, as pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões. Então, a pessoa tem um conhecimento ali en passant. Então, como tem um conhecimento en passant, surgem 1001 questões na cabecinha da criatura, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele.
Então, aqui já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos. Então, a gente não... É aquilo que ele diz aqui, ó. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. O Espiritismo, ele é uma ciência. Ele é uma filosofia. Ele não é livrinho de gibi. Então, não pensa que com o estudo en passant tu vai conhecer o Espiritismo. Não vai. É necessário tempo e dedicação. E não é sobrar tempo, é você inserir na sua vida um tempo para estudar o Espiritismo, que é uma filosofia, que é uma ciência, que é uma religião. Então, ninguém vai aprender por um pozinho piripimpim. É necessário o quê? Dedicação, tá? Também, assim, a gente vê aqui essa delicadeza de Kardec, esse refinamento do professor mesmo, porque ele já tem uma obra mais profunda, mas ainda assim ele se interessa em fazer uma obra mais leve, né? Menos, vamos dizer, filosófica, menos científica, para um senso comum, mas não tão rasa, né? Então, ele é muito interessante essa postura dele também, como educador. Porque, na realidade, o que é o Espiritismo é só um opúsculo, né? Ou seja, um pequeno livro. E tem outras obras permeadas pelas obras básicas, que são os opúsculos, como ele fez um opúsculo para a mediunidade, que depois, quando veio o Livro dos Médiuns, ele não foi mais publicado. O segundo capítulo é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador inexperiente deve fixar sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. É, de certa forma, um resumo de O Livro dos Médiuns. Ora, como na maioria das vezes as objeções nascem das ideias falsas, feitas a priori, sem conhecer, sobre aquilo que não se conhece bem, retificar essas ideias é prevenir as objeções que se possam fazer, sendo tal o objetivo deste pequeno trabalho. Então, como a gente falou, ele se dedica a esclarecer, ainda que de forma leve, essas dúvidas, essas questões que podem embaraçar a cabeça daquele que não se aprofunda, né? E retificar é corrigir. O terceiro capítulo pode ser considerado como o resumo de O Livro dos Espíritos. É a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Procurem resolvê-los por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo, e verão quais são as respostas mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Estes resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa, colher as noções mais essenciais da doutrina espírita, como também aos adeptos, pois lhe fornecem os meios para responderem às primeiras objeções que não deixarão de lhes apresentar. E, além disso, por encontrarem reunidos em quadro restrito e sobre o mesmo ponto de vista, os princípios que devem estar sempre presentes à sua memória. Então, aqui também, vamos dizer assim, é um arcabouço de respostas para aquele estudante, né, já mais aprofundado, que vai ser questionado por alguém, por um parente, um irmão, um amigo, e ele já vai ter as respostas aqui prontas. Tem até umas bem legais de não entrar em contenda, não estamos, então, é todo um guia para o espírita que vai ser questionado. Para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo, dizemos que o título do opúsculo é o que é Espiritismo, e ele já vai dando uma resposta. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que podem estabelecer entre nós
e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Só recapitulando que o primeiro capítulo é sobre a forma de diálogos, respostas às objeções mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina. E o primeiro diálogo é um crítico com Allan Kardec. Então, gente, é prestar muita atenção agora que esse diálogo é espetacular. Por quê? Você vai conhecer agora a posição de Allan Kardec. Você vai conhecer agora a refutação de Allan Kardec. Você vai conhecer agora a lógica e o bom senso do professor Allan Kardec. Então, esse diálogo aqui, essas respostas do professor Allan Kardec a esse visitante, é muito bom porque a gente passa a conhecer como que Kardec lidava com doutrina espírita e com as pessoas daquela época. Vamos lá conhecer? O visitante será feito pelo nosso amigo Tarcísio e o Allan Kardec será feito pela voz do nosso irmão Alan. Confesso-vos, Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, pois estou convencido de que estes últimos só existem na nossa imaginação. Eu me curvaria, entretanto, diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, solicito-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Deixa eu só fazer uma observação. Lembra que esse aqui é o crítico. Então, quando Kardec colocou o título O Crítico, ele já está mostrando com quem que ele está falando. Tá? O crítico. Qual é a ideia do crítico? Ele já disse que ele não acredita. Tá? Ele não acredita. E que ele queria assistir o quê? Uma ou duas reuniões para ele ter certeza. O que o professor Allan Kardec já vai falar lá no Livro dos Médiuns? Que a pior forma de você converter alguém ao espiritismo é levando para uma prática mediúnica, pelos fenômenos. Então, a primeira coisa que situa é um crítico, já falou que não acredita e quer que o Kardec prove. Me prova, me leva lá para uma reunião dessa, uma ou duas, para eu ter certeza. Então, vamos ver agora a posição do professor Allan Kardec com o crítico. Já que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, é porque a credes superior a de todas as pessoas que não compartilham de vossas opiniões. Não duvido do vosso talento, e nem tenho a pretensão de supor a minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu esteja iludido, visto que é a vossa razão que vos diz, e não toquemos mais no assunto. Olha como ele diz, né? Que ele diz que é a razão dele, que é a razão do crítico, que repele, porque ele diz que ele acha que a coisa de espiritismo é tudo de imaginação. Então ele já tem uma razão, ele já tem um juízo. E ele diz, então, admitir que eu esteja iludido, e a vossa razão, e a tua razão é quem diz que está certa. E não vamos mais discutir sobre isso. Que é exatamente o que ele fala, né, Mita? Vós a credes superior às de todos quantos não compartilham de vossas opiniões. E não é isso? Porque o que acontece? Se a pessoa tem certeza que a ideia dela é a melhor, e aqueles que não compartilham da opinião delas, esses estão errados. Longe de mim, diz o professor, o pensamento de duvidar do vosso talento. Não estou desconfiando. E a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Imagina. Admite, pois, que eu esteja iludido, é a vossa razão quem vô-lo diz. E não falaremos mais nisso. Então fica com a tua opinião, fica aqui com a minha. Eu não quero mudar a tua, mas também não queira mudar
A minha. Como também é para os espíritas, né? Isso é uma maneira de também não entrar em contenda para convencer ninguém. Cada um tem seu convencimento, o estudo está livre, não é de convencer com um debate, né? Não. Nem com fenômeno. Né? Jesus já dizia, fuja das contendas. Eu não acredito em reencarnação. Uma pessoa já chegou comigo e disse assim, eu não acredito em espírito, me convence. Eu disse, não dá, esquece isso. Aí você diz assim, me convence que não tem. É a mesma coisa, me convence que não tem. Se, entretanto, conseguisseis convencer-me, visto que sou conhecido como antagonista das vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Você vê como a criatura é debochada, né? Ele já se coloca na condição de o quê? Antagonista das vossas ideias. Então o professor Allan Kardec não está conhecendo a criatura agora. Por isso que ele colocou lá no título o crítico. E vai ser um milagre se você conseguir me convencer. Olha como isso vai ser bom para essa doutrina. Vamos ver a resposta do professor Allan Kardec. Lamento muito, Senhor, mas não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que bastariam 1 ou 2 sessões para adquirir desconvicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado de forma leviana. Além disso, Senhor, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganastes sobre o fim das nossas reuniões, considerando-se que não fazemos experiências com vistas a satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Eu amo o professor Allan Kardec. Olha só, que resposta lúcida, né, gente? Olha. Seria um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencida. E a criatura quer lá em 1 ou 2 reuniões se convencer. Nas edições mais antigas, ele diz assim, que não cheguei a esse estado inconsideradamente, ou seja, sem reflexão ou precipitado. E quando ele fala aqui, parece-me que vos enganastes sobre o fim das nossas reuniões, quer dizer sobre o objetivo, a finalidade. Não é o fim de terminar, tá? Não, sim. É o objetivo realmente. Você sabe qual é o objetivo da reunião? Não, você não sabe. Porque ninguém está ali para estar satisfazendo. E outra coisa, viu que ele diz? Nossa reunião não é pública. A gente sabe que as pessoas, elas faziam o quê? Lembra que você só entrava na reunião se você fosse convidado. Lembra disso? Vamos lá, visitante. Não procurais, pois, fazer prosélitos? Aí a Aramita vai explicar o que é o proselitismo, né? É adeptos, seguidores, ou seja, angariar mais seguidores para o espiritismo. E fica aqui a dica, tá, gente? Porque a gente tem uma necessidade de ter muita gente, centro espírita lotado. Primeira coisa é, nós espíritas não vivemos profissionalmente da doutrina. Nós temos a nossa vida profissional, temos o nosso trabalho profissional e somos aqui voluntários. É aquilo que eu sempre digo em estudo. Se tiver 10 pessoas, a gente vai falar. Se tiver 3.000, a gente vai falar, porque eu não ganho comissão. Então, não me importa se tem 10 ou 3.000. Então, se a gente não vive disso, mas a gente busca isso é o quê? Vaidade. Então, aqui ele pergunta, mas não procurais, pois, fazer prosélitos? Você não quer angariar aí pessoas cada vez mais? Vamos ver a resposta do professor? Para que faríamos de vós um prosélito, quando não o quereis ser? Não forço convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e me dão a honra de pedir-me esclarecimentos, respondo-lhes no limite dos meus conhecimentos, o que para mim é um prazer e um dever. Quanto, porém, aos antagonistas, que como vós têm convicções arraigadas, não dou um passo para delas afastá-los, já que é grande o número dos que se mostram bem dispostos,
para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não o estão. Mais cedo ou mais tarde, a convicção virá diante dos próprios fatos, de modo que os mais incrédulos serão arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários, de mais ou menos, não farão qualquer diferença na balança. É por isso que jamais me vereis incomodado para atrair às nossas ideias aqueles que, como vós, têm boas razões para fugir delas. Então, que ele diz que se a pessoa quiser fazer pergunta e pedir esclarecimentos, ele tem prazer e cumpre um dever. Mas os que têm as convicções arraigadas, ou seja, sólidas, enraizadas, como esse visitante, ele diz que ele nem se preocupa de fazer esse convencimento e que ele não está preocupado em ter a quantidade, é qualidade que ele está preocupado. E também que esses vão vir depois, mais cedo ou mais tarde, pela imposição, dos próprios fatos, vão ser arrastados. Então não tem por que ele se debater. Isso, não tem a razão para ele estar convencendo ninguém, quando tem tanta gente que quer aprender e ele tem boa vontade de explicar. Bom, mas assim a gente vai ficando por aqui, dando esse gostinho, cenas do próximo capítulo, como diz a tia. E agradecemos ao Senhor Jesus pela oportunidade de nos reunirmos para o estudo, para as reflexões, para o aprendizado, e aos amigos espirituais que nos inspiram e nos guiam. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.